Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a presença do Sérgio Rezende, fundador da PBC Consultoria, Prevenção Baseada no Comportamento. E hoje, Prevenção Baseada no Comportamento é o nosso tema. Sérgio, muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, pela agenda, e eu gostaria de começar a nossa conversa fazendo a pergunta: o que é prevenção baseada no comportamento? Ô Bruno, primeiramente agradecer você pelo convite, agradecer a todos que estão nos escutando. É uma honra estar aqui, um prazer muito grande, né? Estar aqui com você para a gente ter essa troca. Olha, após meus 40 anos aí de trabalho, entre eles, assim, os 40 anos na área de saúde, segurança, qualidade e aspectos socioambientais, eu me entendi que todos os processos, né, ele está muito ligado às questões realmente de tomadas de decisões, as percepções e tudo relacionado com o comportamento. Então, quando a gente fala de prevenção, né, que é milenar, essa questão prevenção, né, precaução, está inclusive em Deuteronômio 22:8, a gente entende que está tudo relacionado ao comportamento. Então, é a base de todas as tomadas de decisões, né? A saúde mental, a consciência, e aí isso transcende para o comportamento. Então, prevenção baseada no comportamento é exatamente isso. Todas as minhas decisões, todo o meu comportamento, ele tem que ser baseado no meu pensamento, na minha parada, no meu pensamento, no meu processamento, e só depois eu dar continuidade. Então, prevenção, que é precaução e tudo isso, né? Ela vem exatamente nesse momento que eu tenho as tomadas de decisões. Isso transfere para o comportamento e é a base do nosso processo, para que a gente tenha êxito nos processos. Então, por isso, a prevenção baseada no comportamento. E a empresa foi fundada nesse sentido, da gente levar para as empresas que ela precisa cuidar do comportamento, da saúde mental, dos aspectos psicossociais, para poder ter êxito nos seus processos, segurança nos processos. Ô Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. A prevenção baseada no comportamento, ela é diferente dos modelos de segurança existentes? Ou ela interage com os modelos existentes? Eu diria que ela interage com os modelos existentes, só que a gente saiu um pouco da caixa, né? Que a gente tem muita questão relacionada com algumas medidas administrativas, medidas de engenharia, né? Equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, e a gente não tratou, durante esse tempo todo, das questões relacionadas aos aspectos de riscos psicossociais, aos aspectos relacionados ao comportamento propriamente dito, as questões de saúde mental, isso com o viés, que eu digo, na prevenção. Então, ele é um complemento extremamente importante para mim, que é a base, né? A base de tudo, de todo esse arcabouço de gestão, né, que a gente tem já, né, de ISO aí 45.001. Então, tudo isso, e normas, procedimentos, mas nós ficamos um pouco atrasados com a questão comportamental, saúde mental, riscos psicossociais no trabalho, sabe? Sérgio, eu conhecendo um pouco do que é a segurança no trabalho, né? E a gente está falando sobre prevenção baseada no comportamento. Essa prevenção é mais sobre buscar erros ou sobre entender os erros, né? Isso é quase uma provocação na nossa conversa. Ô Bruno, não é buscar erros, não. É entender os porquês. Exatamente isso. A pergunta foi excelente. É entender os porquês. Por que tem acontecido tantos acidentes, incidentes, desvios, e a maioria das vezes, quando a gente vai fazer as investigações, eu participei aí
durante a minha vida, de mais 600 investigações, tanto de desvios como incidentes, não conformidades e acidentes, inclusive graves e fatais, a gente encontra na causa raiz, e olha só, eu admito falar isso, eu tenho coragem de falar isso, a gente encontra lá falhas humanas, erros humanos, mas não é culpa do trabalhador. É um erro por algum motivo, inclusive emocional, por estar exposto a alguns tipos de riscos psicossociais ou alguma vulnerabilidade. Então, tudo isso pode levar ao trabalhador a cometer erros, principalmente em tarefas críticas. Então, não é busca do erro, mas de entender realmente os porquês. Entender na prevenção, com a psicologia envolvida junto à engenharia, junto a todos os processos. A psicologia é extremamente importante nesse processo. Agora, de forma preventiva, não estou falando aqui de psicologia clínica, mas de psicologia preventiva, contar com os profissionais da psicologia, junto com os demais profissionais, formando a equipe multidisciplinar, e assim a gente caminhar junto, mas respeitando o limite de competência de cada um, e assim e juntos a gente salvando vidas nesse contexto. Então, respondendo diretamente, não é buscar erros, mas sim entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Ô, Sérgio, é assim, eu trabalhei muito tempo e trabalho, né, e conhecendo um modelo muito convencional, né, muito tradicional de segurança do trabalho. E falar sobre prevenção baseada no comportamento é algo novo para mim. Então, eu quero aqui hoje explorar esse tema. É, como uma empresa que tem já um modelo implementado, ela pode iniciar um trabalho de prevenção baseado no comportamento, né? Como que você, como que a gente consegue convencer e dizer que é importante a prevenção baseada no comportamento a uma empresa? Bom, excelente pergunta, Bruno. E me ajuda, né? Ajuda, eu acho que o mundo inteiro com o que a gente está trocando aqui. Olha só, aqui no Brasil, os riscos psicossociais, os fatores de riscos psicossociais foram incluídos aí junto aos demais riscos ocupacionais, né? De forma equivocada, no meu ponto de vista, linkado à ergonomia, né? A ergonomia já trazia alguns pontos relacionados às questões psicossociais. E agora e vai entrar em vigor no Brasil, em 26 de maio de 2026, a obrigatoriedade das empresas terem que fazer análise, tá? Avaliação dos fatores de riscos psicossociais junto aos demais riscos, né? Que são o físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, agora os riscos psicossociais estão inseridos também nessa avaliação, no gerenciamento de riscos ocupacionais, né, que é o GRO, e depois, logicamente, vai para o plano, né, e o programa, que é o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, como que tem a diretriz da norma, que é a NR1, norma regulamentadora número 1, ela diz muito claro ali que você tem que mapear os processos, né? E entendam bem isso, quem está nos escutando aí, é importante entender isso, mapear os processos, processos produtivos, seja eles em quais forem o mercado, né, de atuação, o escopo da empresa, eu tenho que mapear os processos, eu tenho que levantar, vou falar de riscos psicossociais, levantar todos os perigos, que são os fatores, né, que são a fonte dos riscos. E aí identificar esses riscos, classificar esses riscos, aí classificar ele por nível, né, considerando a combinação entre a severidade e a probabilidade, tudo com ferramentas validadas, e para cada nível de classificação desse risco, definir medidas de controle, tá? Para depois implantar, monitorar e dar continuidade com melhoria contínua. Então, esse processo, ele vai junto com demais arcabouço de gestões tradicionais, como você disse.
Quando eu falo equivocado, assim, que eu vejo, né, que foi inserida junto com a ergonomia e também numa norma regulamentadora específica, apesar que ela que gere as demais normas, né, ela que direciona as demais normas, eu digo porque eu defendo pela complexidade desse assunto, né, pela sensibilidade desse assunto, pela importância desse assunto, eu defendo uma norma regulamentadora no Brasil que seja específica de saúde mental no trabalho, onde é definido todas as competências técnicas, né, que eu entendo ser dos profissionais da psicologia, as psicólogas e os psicólogos, para deliberarem e darem continuidade nesse processo, durante o processo, até o final, e monitoramento constante, né? Então, conduzir todo esse processo os profissionais da psicologia junto com nós. Eu não sou psicólogo, eu tenho pós-graduação em psicologia para entender um pouco, mas eu sou engenheiro. Então, muita gente fala, você está puxando o mercado para a psicologia? Não, eu quero o que é certo, e a gente só vai sair dessa triste condição, crise, se a gente realmente fizer da forma certa, respeitando o limite de competência técnica de cada profissional e juntos salvando vidas. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, ela é um complemento muito importante, tá? Tratar de saúde mental no trabalho é um complemento muito importante para mim como base de tudo. Depois vem as questões de gestão tradicionais e tudo isso. Ô Sérgio, escutando a sua explicação, né, me surgiu algumas dúvidas aqui, né, e antes de continuar na prevenção baseada no comportamento, em perguntas mais específicas, eu queria saber o seguinte: como que a gente pode falar da prevenção baseada no comportamento, né, e quebrar a resistência da alta gestão? Como que a gente pode apresentar esse tema alta gestão? Olha só, Bruno, excelente de novo a sua pergunta, e vai sempre ajudando a gente aqui e ajudando as empresas a entenderem, né? Olha só, nós precisamos primeiro quebrar um paradigma, entender que psicologia, ela não é psicologia clínica, ela não pode ser só após o adoecimento mental, que a gente tem que contar com ela. Nós precisamos virar essa chave e contar com psicologia preventiva. Ela está inserida nos processos desde o início dos processos. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque as lições estão aí, estão nos ensinando, que a gente chama de lições aprendidas. Olha só, estatisticamente, para as ocorrências registradas, estou falando a nível Brasil, e o que eu li aí por fora também do Brasil, está convergindo o que eu vou falar. Olha só, nós tivemos aí, nos últimos anos, tá? Não vou aqui numerar os anos, mas nós tivemos nos últimos anos aumentos significativos de ocorrências de acidentes do trabalho. Esses registrados, tá? Registrados. Então, nós tivemos essas ocorrências aumentando, e nós estamos no século XXI, em pleno ano de 2025, com alta tecnologia, IA e tudo isso, e nós estamos aumentando o número de acidentes. Para você ter uma ideia, a cada 47 segundos acontece um acidente, tá? Do trabalho. E a cada 3 horas, Bruno, nós temos uma morte, estou falando a nível Brasil, a cada 3 horas uma morte decorrente do acidente de trabalho. Então, nós estamos crescendo. E aí, quando você também, como eu falei, né, eu participei aí de mais de 600 investigações de acidente e tal, e a gente acha na causa raiz fatores humanos ali, erros humanos, né, falhas humanas, e a gente entende que não é culpa, é por algum motivo emocional. Ora, eu não posso desassociar isso. Que mais um dado muito importante. Nos últimos anos, se eu não me engano, tá? De 2022 a 2024, nós tivemos um aumento de 138% de adoecimentos mentais no trabalho, né? Então, eu não posso desassociar. Então, os empresários têm que entender
que eu tenho que tratar essa questão de saúde mental, de riscos psicossociais, né, de questão comportamentais e tal, e eu tenho que tratar isso, por quê? Porque eu vou conseguir ter êxito no futuro, eu vou diminuir esses números de acidentes, eu não tenho dúvida disso, que quando eu trato isso da prevenção, e eu deixo de ter alguns fatores presentes no ambiente de trabalho, como, por exemplo, uma liderança que não é humanizada, metas que são abusivas, metas, às vezes, não atingíveis, algumas organização do trabalho, né, de forma truculenta, liderança truculenta, metas exacerbadas, não atingíveis, assédios, né, assédios morais, sexuais e tudo isso. Quando eu deixo de ter ambientes tóxicos e eu promovo tudo isso em ambientes, o bem-estar, começa a fazer sentido para o trabalhador estar ali, faz sentido, ele quer estar ali. Então, tudo isso não é só pela sobrevivência, pelo dinheiro. Parece utopia, viu, Bruno? Mas não é. São muitos anos eu estudando isso e vendo que a gente, mudando isso, a gente vai conseguir. Por mais que tenha empresas que eu já trabalhei, de 20 mil trabalhadores numa própria obra, como de hidrelétrica e tal, linha de transmissão, a gente tem aí uma extensão muito grande. Agora, atualmente, eu estou prestando uma consultoria nesse sentido, para uma linha de transmissão de 1.800 trabalhadores, com 380 quilômetros, né, de 500 kV circuito duplo, e nesse processo a gente está caminhando dessa forma, com psicólogos lá junto com a gente, trabalhando na prevenção e no campo, junto com os trabalhadores operacionais, né, trabalhadores e trabalhadoras operacionais. Então, quando a gente conseguir virar essa chave, mostrando para eles que eles vão ter êxito, né, os empresários, executivos e tal, eles vão conseguir entender e fazer sentido também para eles virar essa chave. Eu não tenho dúvida disso. É lógico que não é cultura ainda, a gente precisa culturar, precisamos sair de um momento de resistência, passar pela dependência, independência, e queremos chegar na interdependência, onde você cuida de você e do outro. Além de você fazer o que é certo, você ensina a fazer o que é certo. Então, aquele ambiente ele é salutar, ele é um ambiente onde todo mundo quer estar ali, faz sentido para ele. Aumenta a percepção dos perigos e riscos, ele entende que ele tem o direito de recusa, não é de cruzar os braços, mas ele tem o direito de recusa para poder sanar aquele problema que ele identificou também, né? Então, eu não tenho dúvida que nós vamos chegar nisso um dia, e tem que ser rápido, para a gente acabar com essa guerra, que são acidentes, inclusive, graves e fatais. Sérgio, escutando sua explicação, e eu sendo uma pessoa da área técnica, eu queria colocar aqui uma pergunta, e ela é um pouco complexa, né? As empresas, elas têm as normas, elas seguem normas, elas seguem procedimentos operacionais, e dentro dos procedimentos operacionais existem instruções e trabalhos que são bem definidos. Tá? Por que ainda acontecem erros e acidentes? E eu penso, né, que as instruções de trabalho, os procedimentos operacionais, deveria ser a segurança no processo, né? Mas eu acho, né, eu pensando aqui, que a prevenção baseada no comportamento age exatamente nessa segurança desse processo. Eu estou errado, ou qual é a relação existente? Bom, só para você ter uma ideia, Bruno, quem está escrevendo, quem está formatando os procedimentos, as metodologias de trabalho, né, sempre são pessoas. Então, elas têm que entender também que pessoas lá na ponta vão aplicar tudo aquilo que ela está descrevendo, orientando, passando de informações. Eu vejo assim que é um ponto a mais quando a gente quer entender as questões cognitivas do aprendizado do trabalhador,
para que ele, no treinamento, recebendo as informações de procedimentos, de normas, leis e metodologias, ele realmente consiga captar a mensagem e colocar essa mensagem em prática, mas para fazer sentido para ele, se fizer sentido para ele. E hoje a gente não está muito preocupado, isso que eu falei que talvez não seria interessante entrar, mas é importante, então a gente tem que falar aqui mesmo, né? A empresa precisa preocupar se realmente está tendo eficácia essas instruções, esses treinamentos, e se o trabalhador, aquele trabalhador que está recebendo a mensagem, ele tem o perfil para receber, uma condição cognitiva para receber, isso é muito delicado, por isso que a gente tem que ter a parceria dos profissionais competentes na psicologia, porque nós vamos tratar aí de pessoas, né, interagindo com o processo, né, fatores humanos interagindo com os processos. E através dessa condição de bem-estar dela, de saúde mental dela, e ela vai ter um comportamento seguro, eu não tenho dúvida. E o comportamento seguro, ele faz com que a aplicação desses procedimentos, dessas metodologias, seja eficaz também no campo, lá na ponta, onde realmente você tem qualidade no serviço e no produto que está sendo entregue para a sociedade. Então, uma coisa é você definir todos os procedimentos, baseado com normas, baseado em aspectos legais, metodologias, permissões de trabalho e tudo isso. E a outra coisa é o comportamento de aplicação. Tá? Uma coisa está ligada com outra. Porque se você entrega todo isso para uma pessoa que realmente não entendeu, não faz sentido para ela, tudo isso que você entregou para ela, vamos falar através de treinamentos, orientações, lideranças, acompanhando e tudo isso, e não faz sentido para ela, uma hora isso vai dar um problema, vai ter uma falha no processo. Então, a gente tem que entender, chegar no ponto de entender que ela está fazendo porque faz sentido para ela, não que ela é obrigada a fazer. É isso que a gente fala quando a gente está na interdependência. Eu não sei se já viu falar na curva de Bradley, né? Que fala da resistência, dependência, independência e interdependência. Eu gosto muito disso aí, que é da Dupont e tal, mas a gente trabalhar todo esse processo para que a gente tenha segurança no processo produtivo, por meio ou baseada no comportamento. Sérgio, a gente falou da alta gestão e, de novo, né, eu escutando a sua explicação, eu começo a lembrar de líderes, né, de chefes de seções, de algum cargo ou função, de responsabilidade. Qual a importância dessas funções, né, para que a prevenção baseada no comportamento ela seja implementada na íntegra? Olha só, o trabalho que a gente tem proposto aí para as empresas é fazer um mapeamento do processo, primeiro, lá no operacional. A gente começar da operação, da ponta, aqui para a alta liderança. Tá? Então, a gente entende que a gente começando lá pela ponta, pela operação, entendendo ali o ambiente de trabalho, como que esse ambiente de trabalho está, o que está acontecendo, como que a organização do trabalho está ocorrendo, como que a liderança está lidando com seus liderados, que não existe mais chefe e nem subordinado, que também os organogramas da empresa, a macroestrutura não é mais verticalizada, ela é horizontal. Você pode ver que na minha fala eu sempre falo ponta, eu falo do olhar do líder para o infinito, né? Não é aquele verticalizado que você olha para o chão aqui, que é limitado. Então, é um organograma que de liderança e liderados, parceiros. Então, começando dali, a gente começa a entender como que está chegando lá no operacional
essa liderança que está no tático. E como que no tático está chegando para ele o que está no estratégico. Então, a gente vai lá da ponta aqui para frente, e quando a gente chega na frente, né, a gente traça, olha, se a sua empresa, se você acha que a sua empresa está aculturada, é uma cultura que todo mundo faz o certo, sem ninguém estar vendo, sem ninguém estar cobrando que isso é que é cultura, você talvez esteja enganado, ou você está certo, realmente isso acontece lá. Porque quando a gente trata na liderança direto e depois vai para o operacional, às vezes você não tem aquele feedback novamente para trazer. Agora, quando você começa da ponta e vem para frente, né, ali para o tático estratégico, você já traz o sentimento do que você mapeou lá na ponta. E aí, no tático e no estratégico, você entender, né, por meio também dos psicólogos e tal, profissionais competentes nessa área, entender como está a organização do trabalho para com os liderados. Entender isso. E eles são extremamente importantes no processo, extremamente, porque principalmente a média liderança, aquela liderança que lidar diretamente com os operacionais, com os liderados diretos, ali na frente de trabalho, né? Então, esses são pontos-chave. Precisa ser muito bem trabalhado nesse contexto da saúde mental, dos fatores de risco psicossociais, muito bem trabalhado para que eles entendam, faça sentido para eles também, não é diferente, e eles comecem a tratar a área operacional ali dentro do aspecto produtivo como realmente deve ser, de forma humanizada, e o ambiente seja um ambiente salutar, um ambiente assim, de que as pessoas queiram estar ali, né, que faça todo sentido. Então, trabalhar a alta liderança, trabalhar ali os gerentes, coordenadores, supervisores, líderes de equipe, encarregados, isso é extremamente importante, mas tem que fazer sentido para eles também, porque eles que vão impulsionar, eles que vão dar manutenção na cultura prevencionista da empresa. Não sei se foi isso que você perguntou sobre a questão da liderança junto aos liderados, mas eu digo para você que é ponto-chave e tem que ser feito um trabalho muito intenso com eles também, nesse sentido. Ô, Sérgio, eu toquei no assunto liderança porque ainda, infelizmente, é cultural, né? Algumas lideranças falar sobre o que são indicadores para algumas lideranças, né? São acidentes mortais, acidentes e custos, né? Mas o que a prevenção baseada no comportamento pode trazer de indicadores importantes para convencer ali essa liderança, né? Eles precisam enxergar mais do que custos, né? Ou só indicadores que são ruins, né? Indicadores já de acidentes ou acidentes fatais. Quais outros indicadores ou melhorias que se pode obter? Perfeito, Bruno. Olha só, a gente trabalha muito, é cultural isso, a gente precisa virar essa chave com indicadores reativos, né? Eu fui gestor há muitos anos, né, nessa área, né, de qualidade, saúde, segurança do trabalho, socioambiental, e eu sempre busquei indicadores proativos como base, né? E muitas empresas não têm. Aí tem taxa de frequência, taxa de gravidade, né? Tem alguns outros indicadores nesse sentido que são reativos. E nós precisamos ter indicadores proativos. O que seria indicadores proativos? Por exemplo, quantas análises preliminares de risco foram feitas em relação a número de trabalhadores, frente de trabalho, naquela frente de trabalho, permissão de trabalho, quantas que elas foram feitas e quanto elas foram monitorar eficazes no processo, que tudo isso é proatividade. Quanto que, por exemplo, teve uma participação do trabalhador que ele identificou uma condição de risco na frente de trabalho, que poderia ter desencadeado uma doença do trabalho ou um acidente, inclusive grave e fatal, mas que ele
né? Um trabalhador já passando por todo esse processo, ele com saúde mental, bem-estar ali no trabalho, um ambiente salutar, não tóxico. Ele, nesse ambiente, faz sentido para ele olhar para todos os lados, ter melhor percepção, e ele percebeu que se ele seguisse em frente, ele poderia estar exposto a um acidente muito grave, um risco de acidente muito grave, e também colocar os trabalhadores, os outros colegas dele, também em risco. Então, esses são alguns indicadores, tá, proativos, aquilo que não aconteceu ainda, mas que eu estou medindo isso. Né? E qual é o investimento que eu tenho nisso, né? Em relação ao custo de investimento, em relação a isso? Quando a gente fala de investimento em saúde e segurança, né? Lógico, depende muito da empresa, a gente fala aqui de em torno de 8, 9, 10% do valor do orçamento mensal de uma empresa relacionada a questões de saúde e segurança do trabalho. E quando que a gente está investindo em saúde mental? Você pode perguntar às empresas que não têm esse número. Poucas empresas têm esse número. Investindo nisso, nós vamos ter indicadores proativos nesse sentido. E quanto mais eu tiver performance nos indicadores proativos, menos indicadores reativos, vamos falar assim, menos a quantidade de indicadores, não, mas, como é que eu diria, a métrica vai ser menor, né? As minhas metas, eu posso chegar, por exemplo, no acidente, como a minha meta? Eu quero 0. Então, eu vou estar chegando ali. Taxa de gravidade, taxa de frequência, eu quero 0, mas elas estão ainda, a empresa ainda está dando algumas margens para ela. Então, eu não tenho dúvida que, quando a gente tiver indicador proativo, nós vamos conseguir zerar essas metas, que é a vida das pessoas que estão aí nas empresas, né? A força de trabalho de todas as empresas. Então, são indicadores proativos que as empresas têm que também focar. Lógico, os reativos são importantes para lições aprendidas, mas a gente não pode estar só nele. Ô, Sérgio, eu acredito que, com toda a sua experiência, e já tem andado por muitas empresas, grandes empresas, que têm intenção, né, de trabalhar com prevenção baseada no comportamento, mas na introdução, né, dessa metodologia, ou criação de um programa, elas cometem erros iniciais. Quais são os erros mais comuns quando a empresa quer implementar um programa de prevenção baseado no comportamento? Olha só, o erro mais comum e, para mim, mais grave é você não contar, a empresa não contar com profissionais competentes, qualificados e habilitados na ciência da psicologia para formar a equipe multidisciplinar. Achar que fatores de risco psicossociais, vou falar a nível Brasil, por estar numa norma regulamentadora, que é a 17, que trata de ergonomia, os ergonomistas acharem que eles são competentes nesse contexto, e não são. Cientificamente, tecnicamente, eles são incompetentes. Logicamente que tem ergonomista que é psicólogo, então, ótimo, excelente. Tem engenheiros que são ergonomistas e que teve formação, graduação em psicologia, né? E também estou falando aqui, Bruno, não é só a questão do psicólogo em si, mas ele precisa, lógico, já com a base de formação, de graduação, para esse trabalho específico, que é relacionado à psicologia do trabalho, no contexto prevencionista, nesse contexto, eles também se especializarem, buscarem mais entendimento do que é processo, do que é organização do trabalho, entender aquele contexto de produção daquela empresa. Então, o maior erro que eles podem cometer, vou deixar aqui claro, é não contar com os profissionais da psicologia para lidarem, para conduzirem, deliberarem o tema relacionado à avaliação, tá?
É o processo de avaliação dos fatores de riscos psicossociais. Repetindo, não cometam esse erro. Contem com esses profissionais da psicologia para que eles possam deliberar, conduzir o processo de avaliação dos fatores de riscos psicossociais, mesmo que nos ambientes de trabalho, organização do trabalho. Eu não tenho dúvida que esses profissionais, junto com a equipe multidisciplinar, que vai tratar sobre os processos, trabalhar junto com eles, sobre o processo, processo produtivo, e eles trabalhando a questão comportamental, cada um respeitando o limite de competência de cada um, juntos nós vamos salvar a vida. Então, o erro é esse, tá? Não sei se eu fui muito claro, mas que a empresa conte com esses profissionais da psicologia para tratar essas questões comportamentais, de saúde mental, de fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Sérgio, foi claro, assim, e agora me surgiu uma dúvida aqui, e eu acho que talvez você consiga me ajudar com ela, que é o seguinte, né? As empresas, vamos supor, uma empresa começa um programa de prevenção baseado no comportamento, mas existe aplicativos ou tecnologia que pode colaborar para que os resultados sejam alcançados mais rápidos ou com melhores indicadores? Ô Bruno, eu tenho uma preocupação muito grande com, com a IA em relação a esse processo de avaliação de riscos psicossociais ou qualquer outro processo relacionado à avaliação de saúde mental, que não é o caso aqui, mas traçar o perfil psicológico. Então, tem o DISC, tem uma série de coisas aí, né, que talvez não seja o que a gente está falando aqui, mas eu tenho uma preocupação gigante em relação a isso. Inclusive, o Fantástico saiu uma matéria dizendo sobre essa preocupação das pessoas estarem fazendo terapia, fazendo consulta por meio da IA. Então, os profissionais especializados em inteligência artificial têm dito, cuidado, né, para não estarem nesse contexto. E outra coisa, Bruno, quando a gente está falando de avaliação de fatores de risco psicossociais, né, no ambiente de trabalho, nós não estamos falando só dos escritórios, né, dos bancos, dos hospitais, que são extremamente importantes. Nós temos que lembrar que nós temos trabalhos de gasoduto, que assim, são obras, né, que é itinerante, áreas remotas. Nós temos que lembrar que linha de transmissão de energia elétrica, a gente tem área remota, tem uma série de fatores que esses trabalhadores estão ali alojados, longe da família, estão em condições de vulnerabilidade. Tem uma série de fatores que essas ferramentas digitais muitas vezes não vão poder chegar até eles, né? Eu não sou contra, de forma alguma, a inteligência artificial estar no meio, é realidade, ela ajuda bastante. Agora, a gente precisa só ter o cuidado. Mais uma vez eu digo, se for aplicar essas ferramentas, né, nesse processo da avaliação em si, que seja aplicada por profissionais da psicologia e profissionais, né, responsáveis, competentes, éticos, né, que querem realmente fazer um trabalho para salvar a vida das pessoas, e não simplesmente ir lá e enviar questionários, enviar algumas perguntas, e diante dessas perguntas eles poderem formatar aí um plano de ação, né? Fazer uma análise, formatar o plano de ação. Eu vejo que essas ferramentas elas vão ajudar, por exemplo, quando você tiver apurado todos os dados, né, analisado esses dados que são subjetivos, né, dados relacionados a aspectos comportamentais, de saúde mental, de fator de risco psicossociais, eles são subjetivos, porque nós estamos tratando de pessoas, de gente. Então, é muito subjetivo, é delicado,
é sensível e é complexo. Não é a pura verdade o que acontece. Precisa de acompanhamento para poder os profissionais realmente terem vamos falar assim, um apanhado de dados para eles analisarem aqueles dados. E depois de analisados os dados, eles podem alimentar uma ferramenta que vai nos trazer aí alguns resultados, mas só trazer os resultados para que a gente possa entender melhor esses resultados, né? Alguns gráficos, alguns modelos aí apresentando gráfico de níveis, né? E tudo isso, assim, eu acho muito importante. Mas só peço cuidado, muito cuidado, para que a ferramenta digital e a inteligência artificial não tente substituir os profissionais da psicologia que são importantes para lidarem no dia a dia com os trabalhadores, né? Que são realmente muito, muito sensível esse tema. Ô Sérgio, eu adoro esse tipo de bate-papo, foi riquíssimo. Antes de eu agradecer a sua presença aqui, eu gostaria que você falasse um pouco da PBC Consultoria, Prevenção Baseada no Comportamento. Eu acho que essa conversa aqui abriu novas perspectivas, pelo menos para mim, eu espero que para quem está nos assistindo. Então, diga um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a PBC Consultoria. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema tão importante, né? Prevenção baseada no comportamento. E eu diria aqui, já para deixando uma frase para todo mundo, é que por trás de todo comportamento tem uma história. E toda história importa. Então, vamos escutar mais, falar menos e analisar. Todas as histórias importam. Então, falando um pouco da PBC Consultoria, que é prevenção baseada no comportamento, eu não poderia deixar de falar da minha essência. Eu sou filho, né? E toda história importa. A gente precisa escutar as histórias, entender as histórias e entender os porquês através das histórias. E eu sou uma história. Eu vim de uma família muito humilde. Minha mãe, né, Dona Eva, ela criou 2 filhos com muita luta, né? A gente morou em barracão e com muita dificuldade. Foi separada do meu pai logo assim, muito cedo. Eu tinha uns 5 anos, eu tenho 60 anos agora, né? 61 anos já feito. Essa minha mãe era costureira, então ela criou 2 filhos assim, de um outro relacionamento que também não deu certo, sentiu a dor de perder o outro filho, que era mais novo do que eu, por acidente de trânsito. Então, isso realmente são histórias, cada um tem a sua história, né? E eu sou casado há 37 anos, né? Mas estou junto com a Maria Helena, que é a minha querida esposa, estou junto com ela há 40 anos, né? E nossos 2 filhos, assim, que Papai do Céu nos presenteou, que é o Sérgio Filho, que tem 29 anos, e a Gabriela, com 23 anos, né? E eu sou muito feliz nesse contexto. A minha mãe, eu cuido dela hoje, né? Graças a Deus, muito bem de saúde. Ela é testemunho de Jeová, junto com os irmãos, e a gente tem, assim, uma condição muito tranquila para se viver, mas passamos por muitos desafios e que muitos trabalhadores passam no dia a dia deles. E eu comecei a trabalhar, né, lá com meus 14 anos, já com carteira assinada, que naquela época a gente trabalhava, né, já de menor com carteira assinada, né, e foi muito bom para mim, ali no final dos anos 70. E quando foi em 1985, eu tive a oportunidade de conhecer a técnica de segurança do trabalho. Na época, eu chamava supervisor de segurança do trabalho numa empresa de mineração, e essa empresa me deu essa oportunidade de poder
conhecer o que é segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Me apaixonei por essa área e vim caminhando aí desde essa época. E fui entendendo, Bruno, que todo os processos relacionados à saúde e segurança do trabalho tem como base a qualidade de tudo, tá? E também comportamentos. A gente era muito truculento no começo, era ferro e fogo, tem que cumprir. Lógico que tem que cumprir, mas tem que fazer sentido para as pessoas. Cumprir por fazer sentido, não por ser obrigado a cumprir normas, procedimentos, legislação, metodologias. Então, depois dos 40 anos nessa área, eu decidi o ano passado, em fevereiro do ano passado, em sair de uma grande empresa, inclusive espanhola, e eu, assim, sou muito agradecido por todas as empresas que eu passei, né, os 9 anos que eu passei na África, entre esses 40 anos, eu passei 9 anos em Angola, né, numa grande empresa, e aqui no Brasil, passei 10 anos no setor elétrico, também numa grande empresa, uma empresa federal, e a gente veio entendendo que os erros humanos, eles acontecem por algum motivo, e esse motivo importa, e eu preciso entender esses motivos. Por isso eu resolvi, o ano passado, em fevereiro, fundar a PBC Consultoria, e pensei no nome, falei, qual é a essência dessa empresa, a PBC Consultoria? Seria que a prevenção ela é baseada no comportamento. Então, tinha tudo a ver o nome com PBC, né? Tinha tudo a ver. A gente implantou esse programa PBC, né, numa empresa, e a gente acabou tendo muito êxito nisso, e agora, como consultor, eu vou implantando junto com os psicólogos, a minha pegada é sempre junto aí com esses profissionais da psicologia, e eu estou à disposição para poder ajudar as pessoas, ajudar as empresas a entender, a virar essa chave e tratar esse tema de saúde mental, de fatores de risco psicossocial, avaliação, para que a gente possa realmente mudar esse triste cenário, né? E você vê que os trabalhadores, Bruno, não sabem muito bem diferenciar o perigo do risco, então a gente realmente quer que eles entendam isso. Que eles, de forma simples, da linguagem simples, eles saibam que, por exemplo, existe essa curva de Bradley, que ele pode, sim, sair da resistência, passar pela dependência, a independência e chegar até a interdependência, ajudando todo mundo a salvar vidas no trabalho, entender os 4 P's, o que é um método, né? Que é, diante de uma situação de risco, ele parar, ele processar ali, ver como é que pode, como é que ele pode caminhar para frente, ele pensar realmente em tudo que está ali, e ele prosseguir só com essas condições realmente resolvidas, e tá no perigo, mas exposto também, às vezes, a riscos, mas controlados, né? Risco, no mínimo, controlado, tá certo? Então, foi aí que nasceu a PBC, a prevenção baseada no comportamento, e eu estou muito feliz por poder estar ajudando as pessoas, as empresas, né, nesse contexto. Sérgio, muito obrigado por compartilhar sua história, uma história belíssima. Foi prazeroso ouvi-lo, foi uma aula. Como eu disse anteriormente, abriu novas perspectivas, e eu acho que uma aula como essa não é fácil de encontrar. Eu espero que as pessoas aproveitem demais, e eu não tenho nem como agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza para um canal tão pequeno como o nosso. E de verdade queria agradecer do fundo do meu coração essa sua gentileza para com a gente, tá? E espero que no futuro a gente volte a conversar, e saiba que você já tem um admirador, né? E poxa, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado.
Ô Bruno, cara, eu vou falar a verdade para você. Estou aqui emocionado, né? Mas eu que quero te agradecer, cara. Essa oportunidade que você está nos dando, né, de falar sobre esse tema tão importante, tão pioneiro, que não deveria ser, entre aspas, mas tão pioneiro, e que a gente precisa entrar com ele de cabeça nas empresas. Cara, muito obrigado mesmo. Isso é coisa que eu já comentei com você anteriormente. É coisa de Deus mesmo. Eu acredito no Ser Supremo. Ele é magnífico e tem colocado na minha vida pessoas assim. Você vê que nós estamos falando agora pela primeira vez, olhando um no outro, por mais que seja aqui de forma digital, mas estamos olhando olhos nos olhos, e eu vejo em você realmente a serenidade de tratar o tema, a importância que você dá para o tema. Então, cara, eu transmito todo esse agradecimento a mim para você. Muito obrigado, conta comigo. Você tem aqui já um amigo aqui para que a gente possa continuar falando sobre isso e persuadindo as pessoas, para fazer sentido para as pessoas, para elas também falarem sobre questão de saúde mental no trabalho. E é isso. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Da mesma forma, Bruno, eu espero que as pessoas que nos escutarem, as pessoas que estão aí, né, com esse, vamos falar, pensando que o processo é complexo, não é, tá? O processo não é complexo. Dá para a gente caminhar junto. A complexidade é no processo da avaliação em si, mas o entendimento dele não é complexo. Ele é muito claro, muito objetivo. Não tentem entender de forma complicada. Ele não é complicado. Ele é complexo no processo operacional. Aí a gente precisa dos profissionais competentes. Mas, mais uma vez, Deus te abençoe grandemente, a sua família. Quero agradecer também a todos que vão estar assistindo esse vídeo e que o ano de 2026 ele seja um ano muito grandioso e que a gente possa avançar bastante e mudar essa chave aí, virar esse jogo, né, desse cenário tão triste de adoecimento mental e seguido de ocorrências de acidentes e famílias perdendo seus filhos, né, seus entes queridos dentro do trabalho. É um absurdo isso. Então, Deus abençoe grandemente vocês, toda a sua família aí. A todos nós, Sérgio. A todos nós, abençoo a todos nós. Agradeço demais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até a próxima.